Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espada e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisses as escrituras dos profetas. Tá certo. Mateus 36 a 46. Tá certo. Obrigado, viu, irmãos? Pronto, aqui é o Getsêmani. Tá certo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Toda a igreja, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Com essa leitura, os irmãos podem se sentarem. Querendo dar aqui um bem-vindo fraternal, meus irmãos ali do Parque Rio Branco. Os irmãos do Parque Rio Branco, só levante assim a mão, por favor. Amém. Bom nome de irmãos. Deus abençoe os seus servos. Vocês têm o privilégio de toda ceia na sede, você está aqui de peso, né? Não é que os outros não possam vir, né? Mas vocês são os que estão na escala, estão juntamente conosco, né? Sempre na última terça-feira de cada mês.
Nós queremos aqui nos deparar um pouco neste assunto, né? Estamos terminando o mês, irmãos, e esse mês foi um mês em que a igreja foi incentivada, né, a levar suas mensagens dentro, né, de uma condição, né, em oração. E aqui não é diferente. Hoje é Santa Ceia, mas agora a gente vai ver aqui Jesus Cristo, ele ali no Getsêmani. Ali se tratava da última reunião com o Senhor antes de ser morto, de ser crucificado, e diz a Bíblia que ele vai agora, né, naquele local onde era de costume. E esse texto a gente encontra também em Marcos, em Lucas e João. Marcos é no capítulo 14, do 27 ao 31. Lucas é o capítulo de número 22, do 31 ao 34. E João 13, do 36 ao 38. Ou seja, todos eles falam a respeito deste momento. O Senhor agora, ele, diz a Bíblia Sagrada que ele vai agora ali para aquele local onde costumeiramente o Senhor estava ali com seus discípulos. E ali ele ia para buscar o Pai, para orar. Só que essa oração, este momento era um momento diferente dos outros anteriores. Este é o momento em que diz a palavra do Senhor que no versículo 37, coloca o 37 aí por favor. Jesus se encontra não é o 37, é sim, esse aí mesmo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Você imagine este momento, ninguém vê em outras passagens, em outra situação, em outros lugares, o Senhor dessa forma. Diz a Bíblia que ele chega ali com seus discípulos e vai mais adiante um pouco à frente, leva os 3 apóstolos, né? Com certeza mais próximo dele. E agora o Senhor, ele enfrenta um momento de tristeza. Ele diz uma certa vez que para o seu discípulo: a minha alma está triste até a morte. Não só tristeza, mas também diz a Bíblia que o Senhor ali estava um momento também de angústia. Momento de angústia, a gente pode, né? O sofrimento de Cristo ficou, né? Isso demonstrando, irmãos, que sofrimento era um sofrimento físico, mas também um sofrimento espiritual. E aí, glória a Deus,
que este sofrimento, ele começou ali naquele local, e ali ele demonstra exatamente aquele momento tão difícil para o Senhor. Era um momento que ele estava ali, diz a Bíblia que o seu suor, ele começou a suar e se tornou-se em grandes gotas de sangue. Veja o que diz aí Lucas 22 e 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Não era só uma oração, mas aquela oração ela vinha com uma intensidade. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E aí a gente pode ver exatamente, né, sobre aquela grande pressão, né, que ele estava tendo naquele momento, e os seus pequenos vasos capilares e glândulas sudoríparas, elas se tornaram, né, ali em grandes gotas de sangue. E diz a Bíblia que escorria ali até o chão. Isso devido à pressão que o Senhor estava tendo naquele momento. O Senhor, ele já estava vendo, ele podia contemplar como homem o seu grande sofrimento na cruz do Calvário, que não seria muito fácil. E diz a Bíblia que ele ficou nessa situação. Era, na verdade, suor misturado com sangue. Nós não vemos na Bíblia ninguém passando por esse estado, pelo momento tão triste, um momento tão angustiante como relata a palavra do Senhor. E aí nós podemos ver, nós podemos analisar aqui, quando ele diz: passa de mim este cálice. Passa de mim esse cálice. E aí a gente pode ver, amados e queridos irmãos, né, que nós jamais iremos colocar em dúvida, de maneira nenhuma, e achar que o Senhor estava ali naquele momento, desistindo de morrer pela humanidade. Mas nós podemos até ter um pensamento que naquele momento ele ia passar pelo momento em que, por um pouco momento, devido ao pecado da humanidade, haveria ali uma separação dele com o Pai. Devido ao pecado da humanidade, nós podemos ver que a situação, através do que estava passando, ali demonstrava exatamente o seu sofrimento. Ali era exatamente por mim e por você, que se encontra hoje aqui salvo, e liberto, e transformado, e redimido pelo sangue poderoso de Jesus. Porque nós jamais iremos imaginar
que o Senhor queria desistir naquele momento, até porque tem outras passagens bíblicas que mostram que na verdade ele veio com esse propósito de morrer pela humanidade. E veja o que diz Marcos 10, 33 e 34, para nós confirmarmos isso. Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quem pode dar glória a Deus por isso? Isso nós entendemos, amados e queridos irmãos, que o Senhor de maneira nenhuma se recusou de morrer na cruz, porque isso era o seu propósito. Veja o que diz o próprio Lucas 9 e o verso 5, por favor. Aliás, 9 e 51. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ou seja, Jesus, ele nunca, na verdade, ele se esquivou, ele mudou o caminho, aleluia, para não ser preso, para não ser, na verdade, aleluia, pegue pelas autoridades romanas. Não, sempre estava indo para Jerusalém. E para mais uma confirmação, veio o que diz João 12, 24 e o verso 27. Olha só, na verdade, vos digo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, o Senhor sempre ele se colocava, irmãos, na dependência, na vontade do Pai. Você pode ver que na sua segunda oração, quando ele fala a respeito disso, aleluia, veja o que diz. Veja o que diz o 39 do texto que nós lemos, por favor. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Olha só a parte B. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você entende isso? Pai, se isto é a tua vontade, que ela venha prevalecer. O que nós aprendemos com isso, amados irmãos, amada igreja? Que a nossa vontade, ela não é o ponto final. Que a nossa vontade, ela não é a última palavra. Que a nossa vontade não é o nosso último querer, mas que é, ou que deve ser, o querer de Deus.
É o que nós entendemos com o Senhor Jesus, né? Que a gente possa entender isso. O Senhor, naquela oração intensa, quando ele orava ali só, né? Naquela oração que ele estava ali angustiado, mas ainda tinha força para orar. E quando ele fala que não seja a minha vontade, mas que venha prevalecer a tua vontade. Amados, muitas vezes a gente temos algum querer, temos alguma vontade, mas nós podemos, na verdade, aprender com o Senhor nessa noite, que a última vontade, ela não vem ser a nossa, mas venha ser a do próprio Deus. Mesmo que essa vontade ela venha trazer dor, mesmo que essa vontade ela venha lhe trazer sofrimento, mas se for a vontade de Deus, que venha prevalecer na minha vida e na vida de cada um de nós que se encontra aqui nessa noite. Você entende isso, amados? A Bíblia diz que muitos caminhos do homem parecem ser bons, mas no final deles é caminho de morte. Mas o caminho do Senhor é caminho de vida. O caminho do Senhor é caminho de alegria. O caminho do Senhor é o único caminho que leva a nós ao Pai. E que nós podemos entender isso nessa passagem, quando o Senhor se encontrava ali naquele local no Getsêmani. Um local costumeiro, um local onde ele ia sempre ali com seus discípulos. Mas naquele dia, aquela reunião, aquele momento, foi um momento diferente. É um momento de angústia. É um momento que ele sabia que ali logo mais ele ia ser preso e ia também ser crucificado. Mas a gente pode ver que o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, isso nos trouxe benefício. O seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, este sangue, ele é suficiente para purificar o pecado da humanidade. Você entende isso? Purificar, tirar toda mancha chamada pecado. E aquele foi o propósito que o Senhor veio e realizou. E é por isso que nessa noite nós estamos alegres. Por mais uma santa ceia, por mais uma memória do que aconteceu na cruz do Calvário. Mas antes disso, o Senhor foi orar, foi buscar o Pai, teve o seu momento de oração, e ali ele entendeu que ele tinha vindo exatamente para morrer por toda a humanidade. E você que se encontra aqui nessa noite juntamente comigo, a cada dia, irmão, nós devemos valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cada dia a gente possa analisar da onde a gente saiu e aonde a gente está hoje. Você está bem hoje? Bem com o Senhor? Pois é. Mas antes nós não estávamos bem. Antes a gente, diz a Bíblia, que nós éramos inimigos de Deus. Por quê? A gente fazia a vontade, o nosso querer. Quando eu me lembro, no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden,
Adão fez a vontade da carne. No jardim do Getsêmani, Jesus fez a vontade de Deus. No jardim do Éden, foi onde começou o pecado. No jardim do Getsêmani, aonde começou toda a anulação do pecado, aqueles que crê e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma grande diferença, aleluia. E no jardim o homem fazia a vontade, a sua própria vontade, o seu querer. Mas no jardim do Getsêmani, estava lá um homem pronto, de prontidão, com propósito de fazer unicamente a vontade do Deus Altíssimo. Aleluia. Que nós possamos entender isso. Aleluia. Enquanto lá no jardim do Éden começou a condenação do homem, lá no jardim do Getsêmani começou a vitória do homem através de Cristo na cruz do Calvário. E isso deve ser valorizado por mim, por você e por todos aqueles que na verdade um dia levantaram a mão e disseram que aí aceitar Jesus para ter uma nova vida e uma vida com abundância. E nós entendemos muito bem isto. Aqui não é só apenas uma reunião de Santa Ceia, mas aqui é um momento de gratidão. Você veio nessa noite porque você é grato ao Senhor. Grato pelo que Ele decidiu fazer. Por você, por mim, na cruz do Calvário. Aleluia. É por isso, diz a Bíblia, se alguém quer se gloriar, não se glorie dos seus feitos, mas se glorie na cruz. Se glorie na cruz. Se glorie no Senhor. Olhe para a cruz e veja lá, onde tudo começou, a vitória do homem, através de que Jesus, eliminando todo o pecado, toda a condenação. Veja o que diz aí, Romanos, capítulo 8 e o verso 1, para nós completarmos aqui essa mensagem. Olha só, olha o que diz Paulo àquela igreja, irmãos. Olha o que Paulo na verdade entendeu, né? Portanto, agora, a igreja pode ler comigo? Diga, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é andar segundo a vontade de Deus. Andar no Espírito é andar na verdade, dizendo, Senhor, Tu é quem vai prevalecer na minha vida e não a minha vontade. E é isso que nós devemos entender nessa noite. Andar na vontade do Senhor. Tem preço sim. Não preço da salvação, porque o preço da salvação foi pago. Mas tem um preço para nós continuarmos salvos. Amém? É andar na presença do Senhor. É andar segundo a palavra. O mundo aí não entende. O mundo anda segundo o seu curso. O mundo anda segundo a sua vontade. Por quê? Porque não conhece o Salvador. Mas você é um privilegiado nessa noite. Porque você pode dizer, hoje eu sou crente na pessoa de Jesus. Hoje eu sou um servo do Senhor. Hoje eu tenho a certeza, a garantia, a convicção de que nós iremos herdar a vida eterna, uma vida eterna, mas com o Senhor, uma vida eterna com o Senhor na glória nos céus. Esta é a promessa que o Senhor fez, e aqui, tudo começou aqui neste momento. A decisão, o propósito, começa com oração. Sempre estava lá o Senhor, orando,
E agora ele não poderia ser diferente. Na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da angústia, ele recorre a quem? Ao Pai. Que a gente possa aprender com o Senhor nessa noite. Está angustiado? Está triste? Busca fortaleza no Pai. E você vai obter resposta. Você vai obter a resposta do Senhor. Que Deus possa abençoar essa igreja, irmãos. Que nós possamos continuar firme na palavra, no ensinamento, né? Ouvindo os pastores ensinando a palavra, aleluia, ensinando o que é verdade, e essa verdade venha prevalecer no meio da igreja do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.